Oi galera, eu sou a Mel e esse é o Maria Nervosa. Eu sou doutoranda de medicina do 5º ano e eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, também conhecida como TAG. Para quem não conhece, se você já tem uma personalidade mais ansiosa, você tem mais chances de desenvolver transtornos ansiosos, assim como depressão. E se você já tem um caso na família, você tem mais chances de ter. No meu caso, eu tenho uma mãe e uma irmã. Elas são as minhas Marias Nervosas. Tudo. Eu resolvi fazer esse canal para conversar com as pessoas sobre transtornos ansiosos, sintomas e como eu lido com isso no meu dia a dia. Inclusive para dar dicas de como eu consigo melhorar os meus sintomas e também para dar algumas dicas médicas com um pouco do meu conhecimento para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar e eu vou me esforçar para tentar responder todas aquelas que eu conseguir, certo? Para começar, eu vou explicar para vocês como foi que eu descobri o meu diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Eu tinha uma apresentação para fazer no congresso e um mês antes eu já estava com problemas para dormir. Isso é muito comum de pessoas com transtornos ansiosos. A TAG, em especial, ela é definida pelo principal sintoma como ansiedade antecipatória, que é quando você fica nervosa, ansiosa, antes que as coisas aconteçam. Então, eu já estava com problemas para dormir, também senti taquicardia, que quer dizer batimento cardíaco acelerado, e você também acaba sentindo falta de ar, dor no peito. E quando em uma das minhas aulas eu acabei desmaiando, eu tive que ser hospitalizada, e depois de fazer vários exames com neurologista e cardiologista, eu descobri que eu tinha tendência à hipotensão. O que é isso? Eu tenho uma tendência a minha pressão cair, porque minha pressão já é baixa normalmente. Algumas pessoas já têm uma pressão um pouco mais baixa, um pouco mais alta do que o normal. Já que a minha pressão já é baixa, ela tem uma tendência a cair mais. Como eu estava sem dormir, sem me alimentar direito, eu acabei tendo uma queda de pressão. Foi por isso que eu desmaiei. Depois disso, o médico fez um Doppler de carótida e descobriu que eu tinha um prolapso de mitral. É completamente normal e não tem nenhum sintoma clínico, você não sente nada com isso. Mas é normal de acontecer mais frequente em mulheres e pessoas muito ansiosas. E foi por isso que ele me perguntou se eu tinha alguma ansiedade, se eu tinha algum problema com ansiedade. E foi aí que eu percebi que sim, eu sempre fui muito ansiosa e ele disse que provavelmente seria um transtorno ansioso. Me sugeriu procurar ajuda e eu demorei bastante para procurar a psicóloga, só realmente quando eu percebi que os sintomas estavam piorando e ficando mais frequentes. E é por isso que eu achei que seria importante conversar sobre isso. Em primeiro lugar, porque as pessoas precisam entender a importância de assumir a doença que você tem. Porque o transtorno de ansiedade, assim como a depressão, ele é um problema crônico. Como diabetes, hipertensão, você vai ter para sempre. Você vai ter períodos de crise, períodos de piora, períodos de melhora. E é por isso que você tem que aceitar o que você tem, reconhecer quais são os sintomas para perceber quando você está entrando em períodos de crise. Assim você vai ser mais paciente consigo mesmo, além de conseguir lidar melhor com as situações. Então, sim, você precisa assumir a sua doença, precisa conhecê-la e precisa saber lidar melhor. Uma hora você vai perceber o quanto isso é libertador. Assim como já aconteceu comigo, de repente as pessoas estavam conversando sobre o café do hospital e eu dizer que não tomava café e as pessoas terem ficado me olhando como se eu fosse um extraterrestre. Eu tive que explicar que eu cortei um pouco da cafeína no meu dia a dia porque eu tenho um transtorno de ansiedade e a cafeína ela piora bastante dos sintomas. Então, inclusive teve uma pessoa que falou pra mim, por que você fica falando para as pessoas que você tem transtorno de ansiedade? Como se não fosse algo necessário. E sim, é necessário. É necessário que você converse sobre isso, é necessário que as pessoas conversem sobre problemas psicológicos, porque as pessoas ainda não veem isso como normal em pleno século XXI. Então sim, nós vamos conversar, nós vamos nos identificar e eu vou tentar fazer com que você se sinta bem acolhido e perceber que você pode ter uma vida normal, só ter alguns cuidados, certo? Qualquer pergunta pode fazer pra mim, tô aqui. Beijo! Eu sou